Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Falo que o inimigo que eu tenho é o tempo do empresário, né? E a gente sabe que não é fácil. Ainda mais trazer alguém lá de São Paulo, mas essa é a nossa luta, viu, Sérgio? Eu conto as histórias aqui, eles não acreditam. Eu falo, quando eu vou convidar alguém, vocês não sabem a manobra por trás que tem que rolar, né? Um dia, para quem ainda não contei, eu conto a história do Guilherme Benchimol, como é que eu trouxe ele para cá, né? Ele mesmo com dor de barriga, sofrendo, que não podia nem sair do banheiro, né? Ele veio, né? Que eu fiz entrar no avião de qualquer jeito, né? E o importante é que a nossa região, quem vem, entende a dimensão que ela tem, né? A gente traz aqui economistas, né, políticos, empresários, e eles se encantam não só pela força do nosso empresariado, que vocês estão aqui, e a gente sabe essa fortaleza que vocês são, mas pelo acolhimento nosso, né? É uma região muito forte. Hoje eu tive o prazer de comandar a nossa primeira série de debates, que foi com a cidade de São José do Rio Preto, com os candidatos, e o nosso trabalho é esse. A relação público-privado ela é importantíssima. Políticas públicas se faz nessa relação com essa união perfeita. E não é só LIDE, é a CIP, a CIESP, todos unidos para fazer com que esse empresariado esteja junto com o poder público e o público com o poder privado, né? Então, o nosso trabalho aqui, Sérgio, não é também só trazer capa de jornal, assuntos que estão pautas nacionais, é a nossa região. O que está acontecendo na nossa região? Eu sempre falo isso como exemplo. A gente fez o primeiro evento onde eu trouxe quem adquiriu os aeroportos da nossa região, para perguntar para eles o que vocês vão fazer, né? O que vocês vão investir. E a gente soube da vinda do açaí, então, para nós, é importantíssima essa união. Já estava sendo cobrado dos filiados, falou, pô, cadê alguém do açaí para conversar com a gente? Vai lançar, vai lançar? Hoje mesmo, né, eu fui almoçar, o Oli me levou até a loja lá, falou, vamos ver como está a construção. Eu escutei falar, vou escutar aqui do Sérgio, eu escutei falar que é novembro, mas quando eu olho lá, eu falo, não é possível que é novembro que vai. Mas aí ele vai falar a data e não é uma loja, né, tem um plano de expansão, isso é muito importante. E hoje é um dia diferenciado, até porque tem uma pessoa da açaí aqui e os interessados que estão aqui no evento. É óbvio que o LIDE acrescenta para todos os segmentos, mas é um perfil de evento que quem tem interesses mais próximos diretamente com a açaí, né, para poder estar. E eu tenho aqui orgulho de dizer que as maiores marcas da nossa região estão aqui, né? A Poti está aqui, né? Marerio Pescados está aqui, Val Alimentos está aqui, Sorvetes Bambi está aqui. Quer dizer, são marcas importantíssimas que fazem a diferença na nossa região. Uma vez eu tive com o Eduardo, dono do Tenda, né? E eu fui fazer uma visita, eles tinham uma loja que tinha aqui no shopping. E eu fui visitar, ele falou assim, Marcos, e eu fui visitar por causa de uma empresa daqui da nossa região, a Matilate. E aí ele falou assim, Marcos, eu falei, mas na sua gôndola você não tem o líder absoluto da nossa cidade, da nossa região, né? Você precisa conhecer, lógico que você vai ter as marcas nacionais, óbvio, né? Mas a região tem essa fortaleza e é assim que funciona. O Eduardo pegou, né, e falou, vai lá no Tenda. Eu fui lá conversar, tinha recém assumido a diretoria, né, o pessoal do Walmart, o Luciano, né, que tinha vindo. Aí o Luciano falou, Marcos, você está certo, porque o pessoal não sai do escritório para visitar essa regionalidade, né? E a gente tem uma regionalidade muito forte. Lógico que aqui tem marcas de presença, né, no Brasil inteiro, ou no estado de São Paulo inteiro, uma Poti da vida, que hoje tem uma representatividade gigante e leva o nome da nossa região. A Val, mesmo alimentos. Então, a Marerio Pescados, a Sorvete Bambi, que tem por ser sorvete, óbvio, tem uma regionalidade, mas é nossa região. Você vai em Olímpia, em todos os parques, é só Sorvetes Bambi, né? Porque vocês só preferem as marcas de vocês, são igual ao Rio Grande do Sul? Não. Você pode pôr as outras, mas lógico que as nossas empresas têm espaço aqui e fazem a diferença, né? Tenho aqui o orgulho de ter o Rodolfinho, do Alfredo Antunes, e sabe, né? O Rodolfo vive isso na materialidade dele, do dia a dia do varejo, e sabe a importância das marcas regionais aqui, que às vezes até tem a liderança mesmo, como a gente fala. Então, muito obrigado por você ter aceito o convite, você e toda a equipe que você vai apresentar. Esse perfil de eventos que a gente faz, que é o Lead Talks,
é uma oportunidade de a gente conhecer a estratégia de vocês no Brasil, para a região, e eles terem a oportunidade de se aproximar. Você não tem obrigação nenhuma, seu time não tem obrigação nenhuma com ninguém. Tá? A minha obrigação é o que eu estou fazendo, conectar. Os interesses podem acontecer ou não. O que a gente pede é respeito na relação. Né? A oportunidade de se falar, a oportunidade de se apresentar, se vai rolar, não vai rolar, tem muitas coisas no meio do caminho que envolve isso. Tá? Agradeço os nossos patrocinadores, a TOTOS, muito obrigado de coração. Vai lançar o escritório em janeiro, o novo escritório. O Marcão falou que quer que eu faça 3 eventos seguidos lá. Né? Lindo, o escritório vai ficar... Está demorando tanto que vai virar o escritório do ano, né? A TOTOS. A SPSP, que é a Empresa de Vigilância e Segurança, começou com a gente aqui, 50 funcionários, há 8 anos atrás, com o LEAD, hoje tem 900, em função do LEAD, todo o trabalho de apresentação e união que a gente faz na região, atende aí as maiores empresas, estando aqui com a Unimed, que também está presente aqui, muito obrigado. Russell Bedford, você, em nome dos patrocinadores, hoje você vai subir ao palco, vem cá. Você está aprendendo, ó. Você não contratou a Ana Carnelossi para te dar um show, que você vai agora... Vamos ver o Marco hoje e daqui quantos meses, Aninha? 6 meses. Obrigado. 6? É fácil assim mudar. Vai lá, Marcão. E tem a Grazi também. A Grazi junto. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, a Russell, todo mundo já... Todo evento do LEAD a gente fala bastante da Russell, né? Mas vai continuar falando. Vamos falando. Não desistir do patrocínio, não, porque senão a gente não fala. Estamos chegando perto de renovar agora, final de ano. O pessoal da Açaí, que hoje está aqui, nós somos uma empresa, a matriz está em Londres, estamos presentes em 110 países. No Brasil, somos os 12º escritórios. Hoje estamos girando em torno de 38, 40 funcionários. Contratamos mais 2 hoje, Ana, para você. Toda a área de impostos a nível Brasil está centralizado com a gente aqui. Eu sei que, normalmente, um grupo grande como você já é atendido por uma Big Four, mas precisar de alguma coisa local aqui, que seja na parte paralegal, a gente tem um departamento jurídico interno também, precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. E eu queria chamar a atenção para um assunto dos empresários que aqui estão, reforma tributária. Está caminhando as discussões no Congresso, mas tem um assunto que a gente já sabe o que vai acontecer, como vai ser a forma que está sendo discutida. Saldo credor de CMS. A gente já está tendo algumas reuniões com alguns empresários de já montar a estratégia do que fazer com esse saldo credor até 2032. Parece que está longe, mas está aí. Tem algumas formas a gente utilizar, então a gente está discutindo isso com empresários, porque depois vai virar quase que 20 anos se eu permanecer com saldo credor. Então, é importante a gente já começar a tratar desse assunto agora. E a gente está à disposição, quem quiser se aprofundar no assunto. Conte conosco. Obrigado. Obrigado. Uma salva de palmas para o Marcão, da Russell Bedford. Agradecer nossos apoiadores, a Didática, a J. Silva Painéis, Henrique Melo, que é o nosso escritório tributário, aí parceiro também da Russell Bedford, RCE Digital e a Rodobens, que depois vou apresentar e vou falar sobre a Rodobens, né? Automóveis, que faz um trabalho com o nosso grupo de muita proximidade e sempre tem alguma ação especial para a gente aí. E tudo que precisar aqui do LEAD, quem é do filiado, tem um atendimento de um grupo especial e não só no atendimento, mas sempre alguma coisinha, né? Um cascalho diferentinho, alguma coisa para fazer jus à Rodobens. Né, seu Ireno? Pois é. Queridos, Prêmio LEAD, por incrível que pareça, já está chegando. Amanhã é o último dia das indicações. Quem indica? As pessoas presentes, né, nos comitês de gestão do LEAD Mulher, do LEAD Futuro, são convidados os secretários de desenvolvimento das 10 principais cidades da nossa região e os secretários, os presidentes das associações comerciais das 10 principais cidades. Empresas que tiverem 3 ou mais indicações vão para a segunda fase. A segunda fase é voto popular. O ano passado foram mais de 35 mil votos, né? E aí, os 3 finalistas, decidido pelo público,
vão para a grande final, numa decisão, apresentação oficial das suas informações, né, que a gente pede, para o comitê de gestão, que secretamente decide quem vai ganhar. Então, a gente chega no evento dia 5/11, já põe na agenda, é 5/11 o nosso evento, do LEAD, do prêmio. E quando eu chego lá, não sei quem vai ganhar, a gente faz tipo Oscar mesmo, e é na hora que é revelado, tanto que empresários, eu falo, a cena que eu mais gosto de ver é eles pulando da mesa mesmo, né? Quando falo o nome deles, todo mundo fala assim, não, já está ótimo, em terceiro lugar, não tem problema isso estar entre os três, mas na hora que fala o nome, filho, sobe até na mesa, assim, ó, pula e tal. E vamos ver o trabalho do açaí aqui na região, para o ano que vem está entrando aí nessa competição, né? Hoje, como eu falei, nós tivemos um momento importante de debate, que essa união que o LEAD faz. Tive um momento triste, porque a minha cidade, Catanduva, cancelou o debate, né? E eu fiquei puto da vida. Então, já fiz minha comunicação no meu Instagram e peço que vocês vão lá e curtam e cobram os empresários. Falam assim, realmente, que pena que se vocês candidatos, não vieram para o debate. Teve um cancelamento em cima da hora, então não é justo, né? É muito triste. Mas de Rio Preto foi maravilhoso. 2.300 pessoas assistindo, né? Então, a gente sabe a força que a gente tem para essa união, né? E vamos para frente. Quero convidar que todos fiquem de pé para a execução do nosso hino nacional. Nossa diretora de conteúdo, que sempre dá uma palavrinha inicial. Deixa eu pegar esse microfone. Isso, gogó de diamante, isso mesmo. Bom resumo, viu? Obrigada. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Alguns não nos conhecem, nós somos da Carnelossi Desenvolvimento. A gente
é parceiro do LEAD. Há 8 anos eu sou diretora de conteúdo. E o meu papel aqui é falar um pouco do que está acontecendo no cenário e fazer uma conexão com o tema. Eu trouxe um relatório da McKinsey, que foi de maio de 2023, e ele trouxe um relatório... Onde eu estou? Estou errada? O que está acontecendo? Estou em frente da luz? E trouxe... esse relatório trouxe 5 principais mudanças que o líder hoje vai precisar ter nessa nova era. Uma redefinição de papéis na liderança. E eu trouxe a 5ª mudança para falar com elas para vocês. Do relatório, a 5ª mudança, que é além da competição para a cocriação. Essa é a principal mudança que eles trouxeram nesse tópico. E quando eles falam dessa cocriação e dessa competição, quando a gente olha para o passado, nós podíamos fazer um bom processo, um bom trabalho, explorar as oportunidades ao máximo e ter resultado. Então, esse não é no século passado. Por muito tempo foi assim. Eu sou eficiente, consigo ter o meu mercado. Na era atual, além disso, é necessário uma reinvenção. Porque o processo de comoditização é muito mais rápido. Os produtos eles se tornam obsoletos e o ciclo de vida dele é mais curto, e aí a gente tem que inovar. E não é inovar para sobreviver apenas, é para prosperar e para conseguir ter lugar no mercado. Tem um conceito que a gente fala muito de gestão ambidestra. Como o ambidestro que escreve com a mão direita e com a mão esquerda, igualmente, a gestão ambidestra fala o seguinte: olhem para o presente e para o futuro igualmente nos seus negócios. Quando eu olho para o presente, o que eu estou falando? Relatórios financeiros, gestão, eficiência, maximização, todo o processo de fazer a coisa acontecer da melhor forma possível hoje. Mas eu preciso trazer o futuro para o presente e testar. E ter um ambiente de teste, de aceitar tentativas e erros, libertar um pouco essa questão, porque a gente vai procurar caminhos e nem sempre é fácil, mas trazer para a empresa essa filosofia de arriscar mais, de ser mais flexibilidade, de pensar para o futuro. Quantos de nós estamos ambidestros na nossa gestão, olhando para o presente e para o futuro de forma equilibrada e considerando tudo que está por vir? Também um ponto importante que a gente traz nesse tópico, né, de cocriação é a cocriação com o ecossistema. Vocês não são isolados. Vocês não podem fazer uma coisa isolada e performar. Precisa de cocriação com o fornecedor, com o cliente que mudou, que tem uma nova expectativa, com o canal de distribuição, com a forma de entrega, com os parceiros, por exemplo, como o Açaí, que vem. Porque a competição é muito forte, a competição nacional e internacional, e precisamos aí cocriar modelos de negócio, caminhos, parcerias, regras, muitas vezes até com o próprio concorrente a gente tem que cocriar um caminho que seja sustentável para todos. Porque dependendo do segmento que vocês estão, a rentabilidade é tão baixa que um cliente quebra o outro, né? Então, a gente precisa achar caminhos e gerar excelência nas competências básicas. O que significa isso? O que é essencial para cada um dos nossos negócios? Porque aqui tem varejo, mas tem vários outros segmentos. O que é essencial, que vai ser a diferença que faz a diferença na condução do meu negócio? E naquilo que é essencial, nós precisamos ter excelência, treinar e capacitar o nosso time para ser excelentes no essencial e se abrir para o novo, cocriar para o novo, para tudo que está vindo desse nova era que nós estamos, que exige de nós, empresários e líderes, um novo formato de gestão. Seja bem-vindo, vai ser uma honra ter você conosco. Uma salva de palmas. Ana Carneló, sempre enriquecendo. Sérgio, por favor, ao palco. Seja bem-vindo, a palavra é sua. E só um contexto, né? Até porque, como minha vida de varejo sempre foi muito, né, desde quando eu comecei minha carreira, então, falar do açaí para mim é com muito orgulho. Não posso ficar falando tempos atrás, né? Mas o Belmiro, o Vlamir, a Ellen, pessoas que... O açaí não é só um segundo maior, a maior rede de varejo, de atacadista desse país. Ele tem algo mais na forma de se relacionar, na forma de construir mesmo algo diferenciado. E isso eu não falo porque eu estou aqui na frente do Sérgio, é pelo meu relacionamento de trocentos anos com eles. Assim, se precisar, ligo para o Vlamir, pode vir aqui e escuta. Se vai dar certo, não vai dar certo, mas escuta, atenção.
e nunca com o ego acima, porque todos nós, né, vão virar pó do mesmo jeito, então não adianta nada. Então é um prazer ter você aqui. Muito obrigado. E vamos todos escutar a estratégia aí do açaí. Bom, boa noite a todos. É uma grande honra para nós do açaí ter recebido esse convite, poder estar aqui, contar um pouco do açaí, mas, sobretudo, ouvir, né? Ouvir vocês. Nós somos uma empresa de atuação nacional, mas que olha regionalmente. Nós temos presença nacional com atuação mais do que regional, com atuação local. Então, tá aqui é quase que uma consultoria gratuita que a gente recebe. Ouvir vocês realmente faz parte do nosso DNA, então é um grande prazer estar aqui. Eu vou me achar aqui com papel, com a apresentação. Então, deixa eu ver. Só falando um pouco de mim, rapidamente, eu estou nesse segmento de varejo há um pouco mais de 20 anos, passei por algumas empresas, estou no açaí há 11 anos, participei da transformação dessa empresa, que o Scaldelay acompanhou junto com a gente, nos apoiou muito. Então, a gente também tem um carinho muito grande por vocês, Scaldelay, por tudo que a gente passou, em todas as épocas que a gente convive. Tá? Hoje, eu estou responsável pelo Estado de São Paulo e por Minas Gerais. E o que é estar responsável, né? Como eu falei, a gente tem uma atuação muito regional. Então, nós temos 3 divisões no país, uma Norte e Nordeste, uma Sudeste e Sul, menos São Paulo e Minas, e uma São Paulo e Minas que está sobre a minha gestão. Mais ou menos 45% da venda da empresa está sob a minha gestão. E eu tenho comigo toda a área comercial, operacional, RH, marketing, como se fosse uma empresa do ponto de vista tático. Tudo que é ponto de vista estratégico, a corporação cuida e a gente cuida do dia a dia do ponto de vista tático. Então, a estratégia de chegada aqui em Rio Preto está sobre a minha gestão e do time que está comigo lá. Especificamente aqui para o interior de São Paulo, Wesley Totti, que está aqui, ele vai conversar depois com vocês, já conversou com algumas pessoas, ele é o responsável por cuidar exclusivamente do interior de São Paulo. Ele tem um par que cuida ali da capital e Baixada, que é o Novaes, que tem já bastante tempo de empresa também, bem experiente, e um outro que cuida do estado de Minas Gerais. E assim por diante, nós temos um na Bahia, um em Pernambuco. Isso é porque, para nós, para o açaí, o importante é a visão do cliente. Então, não adianta, para o cliente de Rio Preto, não interessa que eu tenha uma loja no Acre. A loja de Rio Preto é importante. Então, a gente pensa nessa estrutura e eu estou responsável por cuidar justamente de São Paulo e Minas Gerais. Sou formado lá em Taubaté, sou nascido em Taubaté, moro em São José dos Campos, e vou para São Paulo, vou para Minas, fico circulando, né, e agora vou estar cada vez mais presente aqui em Rio Preto também. Bom, sobre o açaí, né? Esse ano a gente completa 50 anos. Uma empresa que nasceu ali na Zona Leste de São Paulo, na Vila Carrão, vendendo principalmente para transformadores, para pastelaria e pizzaria. Essa empresa passou por várias transformações, ela já foi um grupo multinacional e hoje é novamente um grupo brasileiro com capital 100% pulverizado na Bolsa. Nós somos a única empresa de varejo alimentar do Brasil que é Matrur Corporation. Nós não temos um acionista majoritário. Nós, a Localiza e mais algumas poucas empresas têm essa característica no Brasil, que é muito comum fora do país, né? Isso para nós é novo, a gente tem mais ou menos um ano que a gente opera dessa maneira. Temos um conselho de administração constituído, independente, que supervisiona a gestão da empresa. Hoje, a gente tem 295 lojas espalhadas em todo o Brasil. Eu digo hoje porque na terça-feira serão 296 e na quinta 297. A gente pretende acabar esse ano com cerca de 305 lojas. Estamos cotados, como eu falei, na Bolsa, na B3 e em Nova York, nosso capital 100% pulverizado.
Os nossos maiores acionistas, para vocês terem uma ideia, têm cerca de 10% do capital da empresa e não são acionistas de referência, né? Diferente de outras True Corporation, como, por exemplo, a Localiza, tem os seus acionistas de referência, o Assaí é 100% pulverizado. Temos hoje cerca de 83 mil colaboradores, somos um dos maiores empregadores privados do Brasil. A gente tem muito orgulho, vai falar um pouco das nossas políticas de RH, mas a gente tem muito orgulho do que a gente construiu, da onde a gente saiu e a quantidade de famílias que a gente impacta hoje diretamente, né? Isso são só empregos diretos, a gente impacta muito mais indiretamente. Presença em 24 estados, mais o DF, nós não estamos presentes apenas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, por enquanto. E esse é um dado muito relevante e muito importante, né? Passam pelo Assaí 38 milhões de clientes por ano. Isso quer dizer que 1 em cada 4 lares compra no Assaí no Brasil, segundo dados da Nielsen Homescan, mesmo sem a gente estar presente nos 2 estados, como foi falado. Por que isso é tão importante? Além da grandiosidade, pela informação, pelo conhecimento, pelo que a gente pode extrair desses clientes para entender os nossos públicos, tá? E somos a marca mais valiosa do varejo alimentar brasileiro. Hoje, se a gente considerar apenas lojas, nós somos a maior rede do comércio alimentar do Brasil. O nosso principal concorrente no segmento, ele tem um faturamento maior que a gente, só que ele tem atacado de entrega. Nós não temos, nós temos apenas lojas. E temos a marca mais valiosa do comércio alimentar brasileiro. Né? E, como eu falei, esse ano que a gente faz 50 anos, a gente fecha o ano com mais de 300 lojas. E quem é o Assaí, né? Quem que a gente atende? Qual é o nosso público? O que é esse atacarejo, né? A gente atende, basicamente, 4 tipos de clientes, né? Dividido em 2 grandes grupos. A gente pode falar dos consumidores, que aqui é o consumidor final, e o consumidor final ele também tem características diferentes. Nós, aqui no Brasil, temos a cultura, isso virou cultural, da compra abastecedora. Tem muita gente nova na sala, então talvez não lembre, mas a gente até 30 anos atrás tinha uma hiperinflação. Então, principalmente os assalariados recebiam salário, corriam para o mercado, comprava, estocava, porque o dinheiro perdia muito valor, né? Na época a gente tinha freezer em casa, congelava a carne. Isso ficou na cultura do brasileiro. Então, a gente tem uma característica de compra abastecedora que tem a ver também com a nossa formação, com a nossa cultura econômica, né? Deixa eu garantir logo o que comer, que senão, se o dinheiro ficar no banco, eu gasto lá na Bet. Então, não vou fazer uma aposta, fazer uma fezinha. Então, a gente tem essa característica. Então, a gente tem um consumidor de compra abastecedora. E depois nós temos de compra repositora, que ela compra que tem uma frequência ou semanal ou diária, que volta para fazer o abastecimento, seja de uma carne, seja de um hortifruti. Então, dentro do consumidor, a gente tem que entender essa especificidade que ele tem. Depois, como comerciante, a gente tem 3 grandes blocos, que são os transformadores, e aqui são restaurante, lanchonete, por aí afora, que compra para transformar. Esse público, muito importante para ele, é presença de mix, é atendimento, porque a gente costuma falar que ele deixa a panela no fogo, vai lá no Assaí comprar e volta. Né? Ele compra todos os dias. Geralmente, uma pequena lanchonete, um restaurante não tem espaço de armazenamento, nem eles têm estrutura de capital, nem vale a pena, o produto tem que estar fresco. Então, aqui, a presença de mix e a constância é muito importante. Aí nós temos os revendedores, que são os nossos parceiros que compram para revender, seja em pequenos volumes nas nossas lojas, seja em grandes volumes em negociações que a gente faz, inclusive envolver nossos gerentes. E os utilizadores. Quem são os utilizadores? Escolas, creches, hotéis, que compram para utilizar. Qual é a característica? Compra muito material descartável, copo, papel higiênico, pó de café, né? E tem um comportamento muito diferente. Para o revendedor,
preço é fundamental, preço e disponibilidade de volume. Para o utilizador, é crédito. Né? Geralmente, lá a dona da escola, como que ela vai fazer para comprar? Não é ela que vai de uma escola grande, manda o motorista, como que ele compra? Tem cartão da escola, não tem cartão da escola? Então, a gente está muito preocupado em conhecer o nosso público e entender o nosso público, e esse é, sem dúvida, um diferencial do açaí. Muitas vezes a gente é questionado, e a questão da cocriação conversa muito com como a gente pensa. O molho de tomate Val é o mesmo no Atacadão, no Açaí, no Carrefour, no Mufato, em qualquer lugar. Né? Não é uma commodity especificamente por si, mas é o mesmo produto. O que vai me diferenciar? Por que o cliente vai escolher o açaí? E, para eu poder dar a resposta, primeiro eu preciso conhecer o cliente. E é por isso que a gente faz muito bem essa divisão e procura entender cada um desses clientes que a gente atua. E o que a gente prepara para esse cliente? Né? Qual é o formato do açaí? E o que vocês estão vendo aqui são fotos reais, não são feitas com inteligência artificial, e é muito do que vocês vão enxergar aqui na loja do açaí de Rio Preto, nas duas lojas do açaí de Rio Preto. Tá? As nossas lojas têm cerca de 6.000 metros quadrados de área de venda. A nossa loja tem que atuar como um centro de distribuição de mercadoria daquela região. Nós temos um centro de distribuição, temos 3 que estão aqui localizados na região da Grande São Paulo, mas a gente tem que ter capacidade de receber mercadoria direto do fornecedor para abastecer aquela praça. Então, as lojas têm que ter um tamanho maior e uma cubagem, uma capacidade de armazenamento. Outra coisa que nós temos que ter amplitude de corredor, por exemplo, porque o comerciante tem aqueles carrinhos maiores, que a gente chama, no nosso linguajar lá, o prancha, né? Que é aquele carrinho que ele puxa para ele armazenar. Se você tem a loja muito estreita, causa desconforto, tanto para ele quanto para o consumidor final. Então, por isso, a gente tem lojas com área de vendas em torno de 6.000 metros quadrados, que é o que a gente vai ter aqui nas duas lojas de Rio Preto. A gente tem, em média, 9.000 itens cadastrados. Depende muito da região e depende muito do perfil da loja. Pode chegar, tem loja que a gente tem até 11.000 e tem loja que a gente opera com 7.000. Na média, a gente tem 9.000 SKUs trabalhados. Pode parecer muito, mas um hipermercado trabalha, em média, com 25.000 SKUs. Né? E o que muda aqui? O que tem menos? Nós somos muito mais focados no alimento. Né? A gente tem um pouco de no alimento, um pouco de eletro, um pouquinho de têxtil, mas a nossa ocasião de consumo não é uma compra programada para um eletrodoméstico, para um têxtil. A gente tem lá as linhas de impulso dessas categorias. Então, eu ofereço lá um liquidificador, mas eu não ofereço, por exemplo, uma geladeira nas nossas lojas. Tá? Todas as lojas têm essa visão ampla que eu falei e são climatizadas. Né? Tinha-se o formato, quando nasceu, e a gente aprende muito com as mudanças, eles tinham lojas extremamente espartanas, né? Estavam geralmente no subúrbio das grandes cidades, na área suburbana ou na beira de rodovia, mais afastado, e oferecia principalmente mercadoria seca, né? Não tanto perecível resfriado, mas congelado, e a loja, por exemplo, iluminação, pouca iluminação, tinha loja, inclusive, que o piso era de asfalto para baratear o custo, ar-condicionado nem pensar. Hoje, a gente evoluiu no formato, busca muita eficiência para oferecer mais conforto para o cliente sem afetar a nossa despesa. Né? Se vocês olharem o balanço dos últimos anos do açaí, quem tiver paciência para olhar, a gente tem publicado os últimos 5 anos, a nossa despesa, embora a gente tenha oferecido muito mais serviço, ela se mantém percentualmente no mesmo patamar. Essa é a busca constante por inovação e eficiência, inovação em processo, que vai trazer mais eficiência para a gente. Né? E também um amplo estacionamento. Essa foto é uma foto lá em Salvador, na Avenida Paralela. Essa loja era um extra que a gente transformou, mas a gente tem essa característica, né, de ter disponibilidade de vagas, em torno de, no mínimo, 350 vagas a gente tem, para que o cliente chegue, encontre a sua vaga
E vai no detalhe. As nossas vagas, se vocês repararem, elas são um pouco maiores do que a de um hipermercado, por exemplo, porque, geralmente, um comerciante tem uma van, tem uma caminhonete, e se você põe a vaga muito apertada, você causa desconforto. Então, tudo é pensado para atender todos aqueles públicos que a gente tem lá. Quando a gente, acabei de falar, quando o formato sequer tinha uma boa iluminação ou um ar-condicionado. Há 14 anos atrás, 13 anos atrás, quando essa atual gestão do Belmiro chegou no Açaí, o Açaí tinha cerca de 25 lojas e tinha açougue na maior parte delas. E a primeira medida que o Belmiro tomou, e a gente tomou na época, foi, não, no nosso formato de atacado não faz sentido ter açougue. Vamos fechar todos os açougues, vamos transformar em câmara fria para vender alimento de autosserviço. Fechamos todos os açougues. 4 anos atrás, olhando para o futuro, olhando para a acomodação do mercado, sem esquecer do presente, como foi falado, nós voltamos a instalar os açougues de atendimento nas lojas. E por que nós fizemos isso? O mercado estava em plena modificação, os hipermercados cada vez mais com dificuldade competitiva, principalmente por conta de eficiência em custo, um formato que no mundo inteiro está sendo posto à prova, nós cada vez mais atraindo o cliente e percebendo que a compra de reposição semanal era uma boa alternativa. Então, nós procuramos fazer um formato de açougue que tivesse um modus operandi que fizesse sentido para a gente. Não, a gente não desossa a carne, por exemplo, no nosso açougue, a gente compra a carne embalada em peça e fatia, isso é muito mais econômico do ponto de vista de quebra, e que também oferecesse qualidade. Aqui não é só uma preocupação de preço, é uma preocupação também de qualidade, porque essa é uma compra de reposição semanal, de reposição quinzenal, e que o consumidor, e é um desembolso alto. Então, para o consumidor comprar uma carne ruim, ele está colocando muito dinheiro no negócio que vai. Então, a gente se preocupa em manter uma qualidade superior nos nossos açougues. E esse é o açaí. Então, esse a gente começou, hoje a gente já é o maior vendedor de proteína animal da América do Sul, depois da implantação dos açougues. Junto com os serviços, a gente colocou uma padaria nas lojas, era impensável isso. Lembre-se que 14 anos atrás nós tiramos açougues, Aí, como vocês fizeram? Nós já tínhamos as cafeterias nas lojas, e aí desenvolvemos um projeto, e eu tenho muito orgulho de falar que eu participei desse projeto. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando na área de inovação do açaí, antes de voltar para a operação. Foi um período muito interessante. Hoje em dia, o pão, muito do pão que a gente compra, ele vem já congelado, tem indústrias especializadas. Então, a gente, com 3 ou 2 fornos, a gente produz o pão francês, tudo que é pão salgado, pão italiano, baguete, a gente produz com um forno um pouco maior do que o forno que assa o salgado da nossa cafeteria. Então, agregamos esse serviço sem agregar quase que custo. Então, tudo pensado para atender aquele cliente, e aqui principalmente o consumidor. Quando a gente lançou o açougue, a gente pensava muito que ia atender só o varejo, e surpreendentemente a gente começou a atender muito mais os restaurantes, que eles também começaram a falar: prepara, corta a carne já, que eu não quero ficar fazendo bife lá no meu restaurante. Isso mesmo que tenha um custo um pouco maior do que a carne embalada a vácuo, para mim vai valer a pena. Então, a gente também aprende, quando a gente vai inovar, a gente não tem tudo mapeado, a gente faz, e, obviamente, estou trazendo aqui os casos de sucesso, mas a gente também testou algumas coisas, não deu certo, e a gente não tem problema nenhum e dá um passo atrás. E aqui é o Empório de Frios, que é uma outra área que a gente não tinha, e tem agora em todas as lojas, em Rio Preto não vai ser diferente, que a gente fatia os frios na hora para os nossos consumidores, Então, esse é um pouco do ponto de vista comercial, operacional, de como o açaí trabalha. Mas nós temos uma responsabilidade social muito grande, e essa sigla ESG, que já teve mais em moda, mas ainda está em moda, sempre nos questionaram. A gente é uma empresa de capital aberto há muito tempo, e internamente, para nós, o ESG não é uma novidade. O ESG faz parte da nossa cultura,
O nosso presidente, o atual presidente, o Belmiro, a gente tem realmente fica muito feliz em poder compartilhar a história dele. Ele começou como boia fria. Isso traz, na cultura da empresa, um respeito pela história das pessoas, um respeito pela construção realmente diferenciado. Não tira mérito nenhum de quem não começou como boia fria, mas esse aprendizado traz um valor muito grande. Essa semana ele deu uma entrevista na CBM, em que ele falou, quem sabe das coisas é quem está operando a loja. A gente que é diretor executivo aqui, o nosso papel é trabalhar para facilitar a vida deles lá, né? Então, quando a gente fala que a gente tem o apoio ao empreendedorismo, né, tem uma academia a sair para apoiar o pequeno empreendedor, não é da boca para fora, é que a gente sabe as necessidades, a gente conhece esse empreendedor e sabe que quanto mais forte o micro e pequeno empresário tiver, o nosso cliente tiver, melhor é para o mercado, melhor é para todos, inclusive para a gente. O grande problema da mortalidade de empresas, e vocês sabem isso melhor do que a gente, é dificuldade na administração. Sabe cozinhar, tem uma comida de muita qualidade, mas não consegue administrar. Então, a gente tem um instituto que trabalha muito sério com isso. Nós formamos muitas pessoas dando curso de gestão, inclusive, muitas vezes alinhado com o Sebrae, né? Então, a gente tem várias iniciativas, a diversidade ocorre na prática, a gente tem, em posição de liderança, várias pessoas, e aí eu sempre cito um exemplo, que o Scaldelay citou aqui, a gente falou ali, a nossa diretora comercial corporativa é uma mulher, é a Ellen, ela começou lá na empresa, pesando azeitona, na nossa loja da Manilha, e hoje a nossa diretora comercial, ela é minha par, e ela responde estrategicamente, e ela que negocia desde a Nestlé, desde a Unilever, com todos os fornecedores, toda a estratégia ela que negocia. Então, isso a gente faz muito antes da sigla existir. A gente faz porque a gente acredita que é o melhor caminho, né? A gente faz uma analogia que o cachorro de raça muito puro está mais suscetível à doença. O cachorro, quando é mais vira-lata, quando é mais caramelo, fiapo de manga, dura muito, né? Então, nós preferimos ter orgulho de ser caramelo, fiapo de manga, com essa diversidade toda que nós temos no nosso time, né? E esse aqui são alguns dos reconhecimentos que a gente recebeu nos últimos anos. A gente, algumas vezes, falava, esses reconhecimentos são importantes, mas não pagam conta. A gente falava isso no passado. Na verdade, acho que pagam sim, eles pagam a principal conta, que a gente vê o resultado do nosso trabalho concretizado por empresas sérias que fazem o reconhecimento. A gente, lá no Açaí, dá muito valor para isso. Não pelo prêmio, não por receber a premiação, que o Scaldelay falou, a gente fica lá na mesa, não dou muita bola, o terceiro está bom. Quando ganha, fica muito feliz, porque esse tem muito valor. É um reconhecimento material. E a gente tem que divulgar, né? A gente aí tem aqui alguns prêmios, alguns que estão sendo divulgados, então, em primeira mão, inclusive, aquele do ranking maiores e melhores aí, pela primeira vez, a gente ficou em primeiro lugar. Nós somos uma empresa certificada GPTW. Obrigado, pessoal. Primeiro lugar na categoria atacadista pela Folha de São Paulo. Recorrentemente, a gente vem ganhando esses prêmios. Então, para uma empresa que há 14 anos atrás tinha 20 lojas, passava um período extremamente difícil, construir o que a gente construiu e ser reconhecido para nós é felicidade. E é isso que a gente vai entregar. Então, Marcos, assim, a gente não vai trabalhar pelo prêmio, mas a gente espera, sim, poder ser reconhecido, porque o reconhecimento mostra que nós estamos minimamente no caminho certo. Opa, deixa eu voltar aqui. Bom, segundo lugar ganha medalha também, Marcos. A gente tem. É bonito, é bem feito, é qualidade. A gente olha as coisas boas dos nossos concorrentes também e sabe aproveitar. Bom, eu vou passar um filme para vocês e aí depois no final eu conto um detalhezinho interessante desse filme aqui.
Brasil, cada canto tem sua história, sua beleza única. E ao longo de 50 anos, uma empresa tem deixado sua marca em todos esses cantos. Levando prosperidade e transformando vidas. 50 anos de dedicação, de trabalho árduo e de compromisso com a qualidade e excelência. 50 anos de inovação, adaptando-se às mudanças e sempre olhando para o futuro. Mas não são apenas números, são pessoas, são histórias de sucesso, de superação, de parceria que se fortalecem a cada ano. E hoje, estamos aqui para celebrar não só o passado, mas o presente e o futuro. 50 anos de crescimento, de aprendizado, de conquistas compartilhadas. Somos gratos por cada um que fez parte desta jornada. Dos nossos colaboradores aos nossos clientes fiéis, dos nossos parceiros aos nossos fornecedores que confiaram em nós. Olhamos para trás com orgulho, mas olhamos para frente com ainda mais determinação. O compromisso com a qualidade, a inovação e o impacto positivo em cada canto do país continuarão a guiar nosso caminho. Porque, afinal, prosperidade é mais do que um objetivo. É a nossa missão, nosso legado. E estamos apenas começando. Bom, toda vez que a gente vê esse vídeo, a gente se emociona, porque essa voz aí é a voz do Belmiro Gomes, que é o nosso presidente. Foi um vídeo que a gente gravou pelos 50 anos, ele fez questão dele narrar o vídeo, né? A gente geralmente contrata as agências, ele falou, não, esse eu faço questão de eu gravar, tem uma voz boa, né? Se fosse a minha, não ia ficar tão bom. E ele tem muito a ver com o momento, né? Ele conclui falando, estamos apenas começando, e é o que a gente está fazendo aqui na Praça de Rio Preto. Nós estamos muito longe de ter qualquer arrogância e achar que essa grandiosidade toda que a gente falou até agora significa alguma coisa. Para muitas pessoas aqui, açaí é um sorvete, uma fruta, e não uma rede de atacado. E nós vamos, com certeza, trabalhar duro para que o açaí seja um atacadista reconhecido aqui na praça. Então, como que é o nosso panorama hoje, né? Falando um pouco mais de estado de São Paulo. Então, como eu falei, nós temos mais ou menos 45% da venda aqui no estado de São Paulo. Nós temos 107 lojas em mais de 40 cidades. É a nossa principal praça em todo o país, é onde a gente tem a nossa grande fortaleza. E a gente tem uma expressiva participação no interior de São Paulo. E, com toda essa expressividade, a gente ainda não estava presente aqui em São José do Rio Preto. E eu sou, geralmente, muito questionado, mas por que demorou tanto para chegar em Rio Preto? Por que tanta demora se já está em Bauru há muitos anos, né? Porque não dá para chegar numa praça como Rio Preto, mais ou menos. A gente tem que entrar muito bem estruturado, com os pontos escolhidos a dedo, e foi o que a gente fez, né? A gente tem 2 pontos que vocês conhecem bem. Então, esse é o único motivo. A gente gostaria de estar mais tempo na praça atuando, mas acredita também que as coisas acontecem no seu momento certo. Então, por isso que a gente chegou agora e vai chegar com muita força, e o interior de São Paulo é, sem dúvida, uma das grandes avenidas de crescimento que o açaí tem. Como que a gente tem a nossa relação com os fornecedores? E aqui é muito importante reforçar. Primeiro, que essa característica que foi citada do Vlamir, que é o vice-presidente comercial, da Ellen, nossa no dia a dia, ela faz parte da nossa cultura, porque a gente é só o meio entre o fornecedor e o nosso cliente, né? Nós não produzimos nada, a gente, no máximo, transforma alguma coisa ou outra. Então, estar próximo ao fornecedor e construir com ele uma relação, que é um filme, não uma fotografia, é mandatório no formato. Porque se a gente não tiver um bom alinhamento com o fornecedor, óbvio que a gente não consegue atender todas as demandas do fornecedor, mas se a gente não estiver próximo do fornecedor e ele entender que o açaí é um bom lugar para fazer negócio, ele vai para o outro lado, é commodity.
a margem é apertada, como foi falado, ele vai para o outro lado e faz. Então, nós temos esse compromisso de se relacionar bem com os nossos fornecedores. A briga sempre acontece, né? Não dá para ser bonzinho, a gente quer sempre... A margem é sempre baixa, o estoque é alto e o prazo é curto, né, de pagamento. Mas a gente faz isso com muito respeito. E esse dado aqui mostra que 90% dos nossos fornecedores são regionais, atende só uma região do açaí ou mesmo uma localidade. Então, nós temos essa proximidade com nossos fornecedores. Nós temos fornecedores que fornecem para a gente apenas em uma loja. E, às vezes, fornecem apenas em uma loja dentro de uma cidade que a gente tem mais de uma loja, porque a gente entende que, para aquela região, é importante ter isso. Por isso que a gente tem essa estrutura bem descentralizada. Por isso que nós temos o Wesley, que está aqui, que é o diretor do interior de São Paulo, que tem com ele área de operações, área comercial, para olhar o interior de São Paulo. Muitas vezes, quando a gente era uma multinacional, explicar isso para os franceses era duro, porque ele falava, não é melhor você ter uma área de compra só, economiza com gente, ganha mais volume? E a gente explicava, não. Você sair do sul, chegar ao norte do país, a distância é mesmo que você sair da França e chegar na Rússia. Tamanho é o nosso país. Então, a gente tem essa estrutura bem descentralizada, porque a gente enxerga o fornecedor dessa maneira. Por isso que, para a gente, é tão importante, um dia como hoje, da gente estar se aproximando para construir uma história junto com vocês. E aqui não será diferente, né? Então, a gente já conversou um pouco, inclusive com fornecedores que já fornecem para a gente lá em São Paulo, mas que a gente enxerga uma oportunidade de ter um mix mais ampliado aqui na região. Não só fornecedor de mercadoria, a gente trabalha com o sistema operacional CON5, que foi adquirido pela TOTS um tempo atrás, né? Então, a gente opera, a gente é parceiro da TOTS, e esse é um sistema que nos atende lá há bastante tempo, desde de quando a empresa tinha, acho que 12 ou 13 lojas, e temos hoje essa grandiosidade, a CON5 nos atende lá, né? Então, a gente está muito disponível e já entrando em contato para que a nossa loja tenha a cara aqui de Rio Preto, tanto do ponto de vista de mercadoria, quanto do ponto de vista de marketing também, de mídia. A gente trouxe um exemplo aqui de Araçatuba. A gente tem a Mira Filizola, ela é aqui da região, ela é aqui de Rio Preto, mas tem uma força grande lá em Araçatuba, então a gente procura dar a nossa cara para a empresa, de acordo com a região. Quando eu tenho uma campanha maior, como agora, do aniversário do açaí, nós temos 5 artistas no âmbito nacional, mas a gente não perde essa questão de ter sempre um representante em cada região, né? Então, a gente trouxe isso como exemplo. Você vai lá para São José dos Campos, onde eu moro atualmente, é outro influenciador da região. Você vai para Sorocaba, é outra pessoa que faz justamente para dar essa proximidade e não cair lá no mesmo buraco que o Marcos deu de exemplo aqui do Tenda, né? Não que não aconteça de vez em quando, mas a gente trabalha para que realmente não aconteça. Então, agora, já entrando para finalizar, a gente vai implantar as 2 novas lojas aqui, né, na Anísio Haddad, aqui próximo, onde funciona ali o Instituto Alarme, e a outra na Filadélfia Gouveia, onde é a antiga sede do Palestra. A gente vai gerar mais ou menos 1.200 postos para essas 2 lojas. Já estamos com 300 vagas abertas essa semana, trabalhando para a loja da Anísio. Aí, o que tem de indireto aqui, por exemplo, vigilância, limpeza, promotor dos fornecedores, não está nessa conta, por isso que a gente realmente calcula que dobra, né? Então, tivemos lá, aqui no Instituto, hoje, fizemos uma visita ali no Alarme. A gente ficou muito feliz com essa coincidência de poder alugar um ponto como aquele e saber que a destinação do aluguel salvou ou vai ajudar uma instituição que faz um serviço tão belo. Hoje eu almocei lá e realmente é muito bacana o trabalho que é feito. E então, para nós, poder saber que a destinação do aluguel que a gente vai pagar vai ajudar é muito gratificante. Como que estão as obras, então, né? A gente tem as fotos aqui nessa loja. A gente já está concluindo a parte de terraplanagem, né? Esse é um trabalho
que tem que ser muito bem feito, porque a nossa loja requer uma carga de piso muito grande, então o piso tem que estar muito estável, porque a gente roda com empilhadeira, a gente tem porta-palha dentro da loja. Se não tiver estável, muito estável, tem problema. Então, a gente está concluindo. Quem passar ali na frente já consegue ver... deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu voltar. Já consegue ver que a gente já começou, não está aqui na foto, já começou a cobrir a área de vendas da loja, já cobriu as câmeras frias, quando a gente começa. Então, a gente não dá, Scaldelay, para a gente dar a data ainda, porque acho que quem já construiu aqui sabe como que é, né? A gente gasta o dobro do tempo com o triplo do valor, então, mas é esse ano ainda, sem dúvida. E a chuva, que vai vir, se Deus quiser. A chuva no começo do ano. Eles estão fazendo obras. Aí os engenheiros são assim, né? Quando chove é por causa da chuva. Quando não chove, a gente vai reunião essa semana, né, Wesley? Aí o engenheiro falou lá, que no caso é engenheiro, mas podia ser o pedreiro. Falou assim, é que não está chovendo, né, seu Sérgio? Eu falei, mas graças a Deus, né? Porque nesse caso, não do jeito que está. Não... E ele falou, não, é porque daí não tem água para compactar, porque para compactar o aterramento tem que ir molhando, né? Então tem menos água, tem que usar. Sempre tem uma desculpa, né? E aí, como tem pouca água, gasta um pouco mais também. Mas sai esse ano, sem dúvida, essa loja. Nós estamos trabalhando, está dentro do cronograma que a gente imagina, né? Então vamos inaugurar essa loja. A gente prevê aí no último trimestre. E lá no Palestra, a gente está fazendo a preparação estrutural do terreno. Tem um canal lá que a gente precisou estruturar e desviar ele. E agora a gente começa a preparar a fundação para subir o prédio. Então, essa loja fica para 2025. Né? Então, esse é o parâmetro lá da loja. Então, pessoal, que eu tinha inicialmente para dividir com vocês sobre o açaí era isso. Mais uma vez, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Nós vamos estar, acho que é só um primeiro passo para a gente se aproximar e construir uma história juntos, né? Independente do segmento que esteja, enxergou uma oportunidade de conversa com o açaí, a gente vai estar bem próximo da praça. O Geraldo, nosso gerente, ele está aqui. 25 anos, né? De idade. Não, 25 anos que você mora aqui? Não, 28 anos. 28 anos, que ele é cidadão aqui de Rio Preto. Então, foi escolhido a dedo, porque conhece a cidade, né? Vai estar à disposição, vai estar no dia a dia aqui, representando a empresa. É muito bom saber que já tem fornecedores que atendem a gente aqui e que tem tanta oportunidade para a gente construir essa história junto. Tá? Então, queria agradecer a oportunidade e estou à disposição. Quem está com você, então, é o Geraldo? É o Geraldo, o Wesley Totti. Wesley Totti, que é o que cuida do interior, certo, Wesley? Do interior. Tem mais alguém? Tem. O Alan. O Alan. Alan, que é da comunicação. De Alan. Que é comunicação, né? Que é da comunicação, ele cuida da nossa comunicação e tem um agradecimento especial a ele, porque ele que viabilizou a gente estar aqui hoje, junto com o time lá de São Paulo, com Paulo Pompilho. Paulo Pompilho, grande Paulo Pompilho. Grande pessoa. Sérgio, muito obrigado. Uma salva de palmas para o Sérgio. Pode ficar aí, Sérgio. E, como eu falei, né, a importância desse evento é essa aproximação. Né? Aqui nós temos empresas que as pessoas nem imaginam o tamanho que são. E, às vezes, o próprio empresário fala, pô, será que na açaí eu vou ser recebido, aquele negócio. Né? E a gente faz o cruzamento, de fato, acontecer. Né? E tem cases e cases enormes aí com grandes empresas. A gente já trouxe aqui muitas para fazer a aproximação, não só de varejo, de todos os lados aí. Né? Perguntas. Quem quer fazer pergunta, levanta a mão. Vocês não podem ficar tímido, porque o açaí ele é felicidade, quente, então precisa perguntas. Vamos lá. Quem vai levantar a mão? Não é possível que vocês não vão fazer uma pergunta para eles. Eu vou fazer? Sim ou não? Sim. Tem uma pergunta. É assim que a gente vai provocando, viu, Sérgio? Se levanta, se apresenta. Dá licença.
Sair da frente aqui da... Boa noite, Sérgio, tudo bem? Obrigado aí pela apresentação. Meu nome é André Rocha. Tudo bem, Aninha? Sou diretor do Grupo Lion. Obrigado aí pelo convite para estar aí com vocês. Lion Fitness. Lion Fitness. Como isso. chama a cidade que vocês ficam? Valentim Gentil. Valentim Gentil, uma das maiores empresas da nossa região de equipamentos para academia, para prédio, também outras coisas. Climatizadores, etc. São 5 empresas no grupo. E a gente tem crescido bem, 40% ao ano, já há algum tempo. Só? Por enquanto. Mas, assim, e quando eu vejo um crescimento tão rápido assim, a gente já pensa no dinheiro, né? Porque não é fácil. A menina do financeiro... Nós temos uma diretora financeira, também tem muito orgulho de termos mulheres lá no poder, vamos chamar assim. Assim como minha esposa está aqui, é mais poderosa que eu faz tempo, tá? Porque em casa tem quem manda, e não sou eu. Então, assim, um crescimento tão grande, ele precisa de muito dinheiro. Um faturamento tão alto também precisa de muito dinheiro. Eu queria entender melhor como vocês fizeram para captar isso. Foi tudo recurso próprio. Eu lembro de uma época que eu vendia para o grupo GPA e teve alguma coisa assim, num período que eu me lembro com vocês. Eu só quero entender isso um pouco melhor, tá joia? Essa é a pergunta. Obrigado pela pergunta. O açaí, dos últimos 14 anos, ele cresceu extremamente com a própria geração de caixa, né? A gente gera muito caixa, embora a margem seja apertada do nosso segmento, muito apertada. A gente cresceu com a própria geração de caixa. Isso não quer dizer que era com recurso disponível. A gente faz captação no mercado, a gente fez algumas captações, inclusive ontem a gente soltou um fato relevante, a gente emitiu debenture. Então, a gente tem uma estrutura de capital com a operação com alguns bancos. Isso tem sido um desafio para a empresa, é público, a gente divulgou nos resultados. A gente está trabalhando forte para diminuir a alavancagem do açaí agora, porque, por conta da saída do Casino, né, e da aquisição do Extra, a gente tem uma dívida um pouco elevada e coincidiu com um momento de juros muito alto. Então, a gente tem um trabalho forte para desalavancagem, mas não teve nenhuma injeção de capital de outra empresa terceira. Foi com a nossa própria geração de caixa, buscando recurso com operação bancária quando necessário ou no mercado de capital. Próxima pergunta. Você estava falando até que abriu vaga, né? 300 vagas, vão ter 1.200. Aqui na região, hoje, um dos temas nos debates que foi forte é a qualificação de mão de obra. A gente vem sofrendo muito nas contratações aqui, né? Então, ter parceiros junto para ajudar, porque está difícil, né? Muitas empresas com muitas vagas não estão conseguindo fazer a reposição ou a contratação no período que precisa. Vamos lá, levanta, fala o seu nome. Quem que está? Vai. Boa noite, Sérgio, parabéns. Rodrigo Santos, sou da XP Investimentos aqui de Rio Preto. Uma pergunta, né, que impacta muito o varejo, são os juros. E a gente tem uma tendência de quarta-feira que vem dos juros subirem no Brasil de novo. Qual que é a tua opinião sobre esse... E quanto que impacta o grupo como um todo? E também das bets, né? Saiu muito aí nos últimos meses o impacto das bets no varejo, para o sistema financeiro. Qual que é a visão da empresa sobre isso? Eu vou fazer o evento das bets. Eu juro que vou. É que a Deolane estava contratada mas aí não deu certo. Mas eu vou fazer. E nós não queremos fazer onde ela está, né? Então, não me convide para fazer junto com ela onde ela está. A XP é um grande parceiro do açaí também. A gente, sobre a taxa de juros, acho que está aí nos noticiários, né? Embora a gente tenha tido esse período agora com deflação, a tendência não é que os juros caia, é que os juros subam e impacta bastante no nosso negócio. Também é dado público, então eu fico à vontade de divulgar. A gente estimava um juro 4 ou 5 pontos percentuais abaixo do que tem para esse período já quando a gente tomou a dívida. Mas está aí, está posto. A gente tem que procurar ser eficiente. Nós temos um plano mais ou menos muito consistente de redução da dívida e estamos diminuindo bastante a dívida do açaí. Impacta, juros altos impacta negativamente, né? Tão alto impacta negativamente. Tinha uma outra pergunta? Não, é isso mesmo. As bets, o impacto sobre das as bets. Não, que vocês vêm estudando, todo o varejo. A gente vem estudando, né? E eu me lembro bem, uns 18 meses atrás,
num programa da Jovem Pan, o economista Samidana leu uma reportagem falando assim: o presidente do Açaí disse que a performance de vendas está sendo impactada por conta das bets. Será? Está me parecendo meio desculpa isso. Porque o Belmiro lá atrás já falou, esse mercado vai atrapalhar a gente, né? E a gente viu que 20% da renda do brasileiro, de classe baixa, principalmente, está comprometida com as bets. Isso tem um impacto direto no nosso impressionante, diretamente no PIB mesmo. Exatamente. Tá impressionante. O faturamento estimado, porque é muito difícil você saber, porque as empresas não estão sequer no Brasil, né? Mas o faturamento estimado é mais do que a soma do Açaí, do Grupo Carrefour, do Açaí, juntos só com bet. Então, tem, sim, um impacto muito grande no nosso negócio. A gente percebe isso. A gente tem inúmeros casos de pessoas, inclusive, se endividando com a agiota e coisa assim, para poder jogar. O que a gente entende, e aí é um ponto de vista sempre muito particular, a gente não pode opinar, é que a regulamentação que está vindo por aí, não interessa o motivo, tende a fazer com que esse mercado se acomode, né? Então, tudo que vem saindo aí... Que seja justo, né? E que é natural também de qualquer ciclo, de qualquer novidade, né? Tem aquele boom e depois ele se acomoda. Então, a gente espera. É que se falam tantos, né? Fala de cassino, fala de bingo, tudo, aí libera uma coisa assim. Então, precisa mesmo regulamentar, né? Exatamente. Aninha? Boa noite, eu sou Ana Carolina Verde, um prazer, bem-vindo. Eu tenho uma empresa de educação corporativa, o Segente, está completando 21 anos agora, aqui em São José do Rio Preto. Sou secretária-geral e diretora de treinamento e desenvolvimento da Associação Comercial. Então, deixo a associação de portas abertas para o que vocês precisarem. Eu acho que vocês estão chegando para ajudar no nosso desenvolvimento. São José do Rio Preto esperou isso, né? Desde 2017, está nessa espera. Então, agora minha pergunta é o seguinte: eu, como sou da área de treinamento, queria entender como que vocês atuam. Você tem uma equipe grande, né? Falou muito da questão de ESG, falou muito na questão de reconhecimento, de meritocracia, né? Do exemplo que você deu da sua parceira, diretora comercial. Como que vocês fazem essa questão de treinamento e desenvolvimento com a equipe de vocês crescendo num ritmo tão grande? Realmente é um desafio. Nós temos dentro do Açaí a Universidade Açaí, né? É uma universidade que oferece formação para todo o time. Tem diversos tipos de cursos, sejam eles presenciais ou online, diversas frentes. A gente segrega por característica, por tipo de formação e por demanda, isso para a base. Depois, para a média liderança, a gente tem outro tipo de treinamento, aí às vezes já é mais presencial, a gente organiza por região. E nós temos, por exemplo, um programa de trainee interno para capacitar e que a gente tira as pessoas da função a partir de um certo nível de chefia, de gerência mais júnior, tira da função e fica durante um período que varia de 6 a 1 ano treinando a pessoa. Hoje, nós temos praticamente 300 lojas e todos os subgerentes promovidos nos últimos 10 anos dessas lojas são de recursos internos. Nós não contratamos subgerente, que é o segundo cargo da loja. Para gerente, a gente contratou sim, porque não deu tempo de formar. Então, a gente formou dentro de casa. É um trabalho muito sério que a gente faz dentro da companhia. Eu tenho certeza que a gente, aqui para a região, junto com vocês, tem a oportunidade de buscar. Tem sido um desafio a gente reter as pessoas cada vez mais. Mas a gente segue investindo, e a Universidade Açaí também é uma pauta que está na agenda de toda a diretoria da empresa, né? Então, na área comercial, por exemplo, aqui de São Paulo, a gente está fazendo um comercial de alto impacto, que é um treinamento para todo o comercial, para que as pessoas que migraram da loja para o comercial tenham o mesmo entendimento que tem um comprador mais experiente, por exemplo. Falando das bets, só voltando, só não pode deixar de investir no Corinthians, né? Que a gente precisa, isso é continuar, porque senão a gente perde. Pergunta aqui, ó. Deixa aqui, aí depois já para você, Kátia. Fala seu nome, se apresenta. Oi, Sérgio, boa noite. Eu sou Regiane Zambon, eu sou da cidade de Pompeia
E estou a convite da TOTS aqui, queria agradecer também o convite. Parabéns pela palestra. Eu sou diretora-presidente de uma indústria que já é fornecedor da Jazan, do açaí, que chama Jazan, né? E eu queria perguntar um pouco sobre expansão, né? Como é que vocês selecionam uma cidade, né? Você falou um pouquinho aqui, né? E lá na nossa região, Pompeia, né? A gente atua nacionalmente. Mas, por exemplo, Marília ainda não tem uma loja. Como que você olha isso? É simplesmente procurar o ponto, é um plano de expansão, né, que vocês têm, e como é que vocês trabalham essa expansão? E é isso, gente. Obrigada. Pompeia, a famosa cidade da Jacto. É, a cidade da Jacto. Eu moro em Marília, mas Pompeia está do ladinho. Estive lá em Marília há uns 40 dias atrás. Vem de uma loja. Nós temos alguns caminhos, né? A gente tem um sistema de georreferência que ajuda a gente a estudar uma cidade. Nós temos uma linha de corte de número de habitantes, não só na cidade, mas no entorno da cidade, né? Então, quando a gente elege uma cidade, por exemplo, no caso de Marília, uma cidade que a gente pretende colocar uma loja. Então, Marília, ela tem um número de habitantes que atende e ela é um polo daquela região. Então, não, tem que ter mais de 150, 200 mil habitantes? Não necessariamente. A gente tem loja em Guanambi, no interior da Bahia, que não tem isso, mas ela é um polo para aquela região. Depois de definida a cidade, a gente vai para a etapa que é a mais difícil. É achar um ponto e achar um ponto que seja viável de todo ponto de vista, porque quando o ponto é muito bom, ele é muito caro. Então, tudo que é raro, quase tudo que é raro é caro, né? E aí vem essa questão do equilíbrio, achar um bom ponto, licença junto aos órgãos públicos, e aí tem todo esse período de estudo. A maioria das lojas são locadas ou são locadas? São locadas. Kátia? Boa noite, Sérgio. Eu sou a Kátia, gerente comercial da Rádio Jovem Pan, aqui local. E o meu interesse é saber como que vocês atuam na área de comunicação com o grupo. Se isso é feito num único ponto, no macro, ou vocês atuam regionalmente com a comunicação? Nós temos os dois modelos de comunicação. Depois a gente troca contatos. O Wesley está aqui, a gente troca os contatos. A gente tem uma contratação nacional, que é feita via nossas agências, né? Então, a gente tem 2 agências que trabalham, a BTC é uma delas, que trabalham contratando mídia para a gente, mas a gente também atua localmente, né? Então, sempre via agência, mas a gente aproxima do meio, entende qual é, e aí tem um trabalho que a gente pede que vocês façam, que é quase que, mais uma vez, uma consultoria. Olha, tem esse evento, conhecendo a nossa proposta de valor, tem esse evento que faz sentido, e aí a gente entende, encaminha para a agência e faz a contratação daquele evento naquela região. Pode ser uma mídia, pode ser um evento, tem cidades que a gente patrocina uma corrida, que o meio de comunicação é o proprietário, tem vezes que a gente é proprietário e convida o meio. Então, a gente trabalha de maneira bem próxima, bem simples. A gente é anunciante da Jovem Pan bastante. Será que também? Pergunta. Esse eu tenho que te apresentar, né? Seu Ireno Bin, tá? 99,9% de participação em todos os eventos do LIT, né? E todos os eventos nacionais de grande importância, como Carnaval, Rock in Rio. Você vai agora? Você vai? Você foi ano passado. Queria saber. E é o dono de uma rede de ferro velhos, né? Olá, boa noite. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua apresentação. Foi muito interessante, né? E queria 2 perguntas. Por exemplo, toda a compra que será feita na açaí, você vai ter como assim a logística de entrega para as pessoas que adquirem os produtos? E a outra pergunta, se também os produtos que chegam até a açaí, se também a logística é feita pela própria açaí. E outra coisa interessante também que eu vejo, né, é que você citou aí que está construindo, né, 2 empresas aqui, né? E eu tenho uma empresa que se chama, que nem o Marcos acabou de dizer, Ferro Velho São Paulo. Então, a gente tem containers para sobras industriais. Por exemplo, no fabricar qualquer indústria ou galpão, sempre tem sobras de produto que vai tendo ali para
deixar no local. Então, a gente coloca assim, um container do tamanho que a empresa sua precisar, de 5 metros, 10 metros, 20 metros, para colocar todas as sobras industriais. E também trabalhamos com o comércio atacadista de artigos usados e de segunda linha para fazer assim, essas estruturas metálicas. Obrigado pela pergunta. Nós não temos entrega na casa do cliente, operando próprio, tá? Nós estamos avançando bastante com alguns parceiros, como, por exemplo, o iFood, que nós já temos em 20 lojas, 25 lojas, mais ou menos, que aí o cliente compra através do aplicativo do iFood e ele entrega na casa do cliente, né? Entrega própria do açaí, nós não temos, não trabalhamos. A nossa logística, ela é própria, a operação do centro de distribuição que a gente tem, ela é própria quando passa pelo CD. Então, é alugado o galpão, mas a gente tem os nossos colaboradores, utilizamos o sistema de ERP lá para fazer o abastecimento, inclusive da TOTOS, que é o Com5, e a frota é terceirizada. A frota, nós não temos caminhão próprio, né? A gente fala que feliz era Adão que não tinha sogra e caminhão, né? Então, nós não entendemos que ter caminhão para nós faz sentido. E quanto à retirada dos insumos de obra, a gente pode colocar o senhor em contato com a construtora que está fazendo as 2 lojas, que é a Sucespar, porque eles que administram essa retirada para a gente. Te perguntar sobre o centro de distribuição, né? Aqui no interior tem aonde? No interior nós não temos. Nós temos o Cajamar, na Grande São Paulo. Fica só nos que eu conheço. Aqui, mas a intenção é ter um centro de distribuição aqui para o interior? Nós estamos debruçados sobre isso. Tá. Mas, a gente, agora, com a chegada do Wesley, com essa visão, a gente vai precisar repensar. Ótimo. Última pergunta. Vai lá. Parabéns, Sérgio, pela palestra. Eu sou Eliane Garcia, médica e conselheira de administração da Unimed. Emendando a pergunta sobre os seus colaboradores, existe um clube de benefícios, como um plano de saúde para o colaborador da açaí atacadista? A gente tem um pacote de benefícios, sim, bem atrativo, diga-se de passagem. Especificamente sobre saúde, ele também é olhado regionalmente, né? A gente sabe o desafio que as empresas de plano de saúde têm, né? Não é diferente do nosso, é um desafio muito grande. Então, a gente atua regionalmente e estamos fechando a estratégia aqui de atuação em Rio Preto. Depende muito da região, varia de região para região. Tem região que faz muito sentido ter, tem região que não faz tanto sentido. A Unimed é, hoje, a maior referência da nossa região. Na região. Aqui, no interior de São Paulo, mas aqui em São José do Rio Preto é de atuação de excelência mesmo, uma das principais Unimeds do país de resultado, né? Ô, Elaine, você atende ele ao açaí? Você está atendendo ele? Tá, você está na mesma casa, né? Porque atende a Unimed também, olha lá. Ó. Você está na mesma conversa, né? Queridos, muito obrigado. Uma salva de palmas para o Sérgio, né?